Bruno Maia, no contexto do esporte de alto rendimento, a abertura para o trabalho psicológico fica ainda menor? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Vamos lá. Bruno, felizmente, eu acho que isso tem mudado de uma forma positiva de uns anos para cá. Vou te pedir um pequeno exercício. Daqui uma semana vai começar a Olimpíadas. Preste muita atenção, Bruno, quando um treinador estiver falando. Preste muita atenção quando um atleta estiver dando uma entrevista. De 10 palavras que ele falar, uma ele vai falar a emoção, ou o lado mental, ou o fator emocional. Por que eu estou dizendo isso? A parte física, o treinamento desportivo avançou muito no mundo inteiro. Redes sociais, tal, facilitou muito, né, essa internet, né, essa disseminação dos treinos físicos, treinos técnicos, treinos táticos. Então, um treino que o cara pode fazer aqui no quintal de casa, ele faz lá na Rússia, por exemplo. É o mesmo treino que o cara faz nos Estados Unidos, ele pode fazer na China e vice-versa. O que muda? Cabeça. Então, na hora da pressão ali, na hora da competição, na hora do vamos ver mesmo, né, de uma final, de disputar uma medalha, o que vai fazer a diferença para aquele atleta ser melhor ou pior, certamente, claro, se não tiver lesão, outros fatores aí, mas os dois no mesmo nível de performance, quem tiver com o lado mental melhor, vai ter um melhor desempenho. E as equipes de alto rendimento passaram a entender isso daí. Então, se você olhar, eu não sei dizer números agora, não tem esse levantamento, mas dá uma olhada depois, Bruno, quantos psicólogos esportivos tem delegação americana? Talvez hoje, assim, com a questão da pandemia, né, eu sei que eles viajaram com delegações reduzidas e tudo mais, mas só para ter um exemplo, na Rio 2016, se não me engano, a delegação americana veio aí com 300 e tralá psicólogos. A do Brasil tinham 50. Né? Um pouco assim por falta de investimento e tudo mais, mas as equipes de alto nível, as equipes que levam o esporte a sério, eles têm observado que a questão mental ela é importante, sim. Tá? Pode sofrer um certo preconceito ainda de um lado ou do outro, né? Acontece, mas felizmente o que a gente tem observado é que isso está expandindo, isso está crescendo, e na própria fala dos treinadores e dos atletas a gente tem visto essa importância também. É importante. Eu vou dar um exemplo, interagindo bastante hoje. Sim, bom. Um curso que eu fiz de treinador de voleibol, né? Que foi o último que eu fiz, que foi o nível 4. A gente teve uma discussão fervorosa lá com os colegas e tal, sobre esse tema, né? Sobre a influência do trabalho psicológico em atletas. E encaminhou justamente nessa linha que o Paulo está falando, como um fator de desequilíbrio entre as equipes. Desequilíbrio não é até redundante falar desequilíbrio, que aí a gente remete a desequilíbrio emocional, mas não é. É exatamente de rendimento que a gente está falando. Por conta dessas questões que o Paulo falou, de acessibilidade, e no voleibol a gente tem o Data Volley, que é um software que joga as filmagens das equipes, tudo lá, e é compartilhado e tal, então todo mundo tem acesso a todo. Além disso, eu estou trazendo para o lado da modalidade de voleibol, que é algo que eu tenho mais vivência, né? Você entrar no site da Federação Internacional, ele te dá o scout de toda a competição. Então você tem ali facilmente o acesso ao rendimento do seu adversário e ao seu próprio rendimento. Né? E por isso que hoje as pessoas estão investindo muito nesse fator psicológico como para desequilibrar, já que os aspectos físicos, os aspectos técnicos, os aspectos táticos, né, eles estão muito equilibrados, são muito equivalentes. Né? Então a ideia é essa é a força do treinamento mental. E além do que, é importante se frisar que a gente não está falando só de atletas, tá? Que foi outra questão que a gente discutiu lá. Né? E até que ponto um professor, até que ponto um treinador está disposto, né? Ou ele não tem estresse, ou ele não está sujeito a essas demandas, a essas coisas, talvez mais do que o atleta. Né? As questões emocionais, enfim, a sua casa, o Renan agora está indo quase que ficou ruim de Covid, né? Então, assim, como que tá os aspectos emocionais dele? Então, é importante a gente frisar esse tipo de preparação não só para atletas, né? Até para a harmonia do grupo é importante que todos participem.